Legal. Pessoal, oficialmente, muito boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Assim, eu fico muito feliz pelo carinho, pelo apoio que vocês me dão lá no grupo. Esse espírito de parceria realmente faz a diferença quando eu estou construindo ali as coisas, porque às vezes quando eu gravo a videoaula é um negócio meio solitário, né? Porque assim, eu imagino que eu estou falando para vocês, mas é diferente desse calor humano que a gente está iniciando agora. Então, inicio aí com meu muito obrigado a todos vocês. Beleza? Beleza, Gil. Legal. Eu acho uma boa a gente começar com você, Mauro, porque como você tem a sua prova marcada para daqui a 2 dias, hoje é dia 16, 18, né, que você comentou que vai fazer a primeira, tem alguma coisa que não ficou clara com você, que você quer que eu dê uma repassada antes da gente tratar efetivamente dessa questão de resolução de questões? Ah, na verdade, tem bastante, lógico, o conteúdo é gigante, principalmente algumas dúvidas, algumas pegadinhas quando é uso de banco, tipo o DynamoDB, e ele. Agora eu tenho mais o jeito de quando por exemplo, vem de várias informações de vários lugares, é mais utilizado o Redshift. Uhum. Quando tem o DynamoDB, ele procura. A gente procura as pequenas palavras, né? Então, quando ele precisa, por exemplo, o DynamoDB, alta velocidade e tal, então a gente vai definindo, a gente vai pegando palavras que se enquadram naquele serviço. Então, eu estou nessa. Hoje eu já não leio mais a pergunta. Eu Tá tento bom. associar qual serviço, né? Então, eu acho que está mais tranquilo assim. Legal. Eu trouxe tanto pergunta do Dynamo quanto do Redshift RDS, tá? Então, quando a Legal. gente entrar nessa pergunta, eu falo um pouquinho dos cenários, e aí é exatamente isso. É a gente ver assim, quais palavras-chave aquele elemento ou aquele requisito da empresa vai recair em um ou outro. Mas beleza, tá mapeado esses três. Além. Legal, eu fiz o simulado 6 e o Uhum, 7. Eu acho que tem algumas palavras, por exemplo, para o Kinesis você coloca lá palavras que já em negrito que já uhum. associam ao serviço. Isso foi um show de bola, cara. Ah, legal. Eu comecei a perceber depois daquelas em negrito e eu comecei a procurar em outros serviços palavras-chave, entendeu? Foi uma sacada muito boa lá. Ah, legal. Então vou continuar fazendo isso. Então, beleza. Deu certo. Que dá certo eu mantenho. Que não tá legal eu refaço. Beleza, então. Quem mais tá com a gente? Deixa eu abrir aqui o chat. Legal, o Thales tá aí, o Renato. O Renato eu conheci pessoalmente, inclusive. Beleza, o John também. Everton, Clênio. Show de bola. Além desses três, mais algum, Mauro? Você quer que eu dê uma passada pra gente ver se está dentro dessas questões que eu separei para vocês? Ah, acho que basicamente serviços geralmente que não caem muito, aquela salada que a gente tem que definir das famílias de Cloud Trail, Cloud Formation, Tá. Cloud, por aí vai. Não que eu consiga associar vários, mas geralmente quando você está lendo e cai três, quatro Cloud, você sabe que é um deles, você tem que ficar muito esperto na pergunta para não cair em tentação. Uhum. Então, são muitos nomes parecidos, São. então tem que ter certeza do que você vai fazer e prestar muita atenção. De repente, o cérebro pensa uma coisa, a mão clicou em outra e já foi. Tá. Para o exame de certificação, assim, como vocês, eu considero que estão com um nível de preparação alto, tá? Para estar prestando o exame em si, geralmente o primeiro insight que a gente tem de marcação é o correto, tá, Mauro? Então, tá fazendo ali a sua prova, você vai começar a ler a questão, vai ler as respostas, vai vir aquele primeiro impulso, marca. Obviamente, depois você pode revisar, e eu até recomendo que você faça isso, mas para mudar alguma questão que você já havia respondido, você tem que ter certeza, tá bom? Porque é uma tendência, depois que a gente está ali a 1 hora fazendo o exame, por exemplo, a gente ficar procurando pelo em ovo. Então, às vezes, a resposta está lá, a gente já respondeu, mas a gente fica querendo caçar uma palavra besta. Ah, será que essa tradução do inglês quer dizer exatamente isso?
Não vai por essa linha, porque se a gente ficar muito cri-cri, geralmente a gente muda o que nós havíamos escrito e a gente erra. Já teve caso, por exemplo, principalmente no nível professional, que eu marquei na revisão e lá na frente eu voltei e troquei sim, porque alguma questão me ajudou a clarear aquela resposta. Então isso é muito comum. Imagina, por exemplo, que bateu uma dúvida, você não consegue diferenciar exatamente o CloudTrail do CloudWatch Logs, tá? Conforme vai passando os exames, alguma questão vai ter alguma coisa, alguma explanação que você vai conseguir fazer o match direto. Aí vai dar uma luz, você troca. Mas o primeiro impulso, ele é bom. Tá bom? Principalmente para quem se preparou bem. Obviamente, a gente não pode ser muito caxias, só porque apareceu a palavra data ingestion, ingestão de dados, eu vou colocar o KNIS. Calma, leia o resto da questão, porque às vezes no comecinho da questão o exame de certificação em si, ele coloca um cenário, mas ele te desvia um pouco, ele conta uma historinha que faz você pensar que é um serviço, e lá no final ele fala, sei lá, escolha o mais barato, mas você praticamente esquece de toda aquela historinha que estava lá em cima. Então tenha um pouco de cuidado com relação a isso. Peçam a extensão de tempo, né? Aquele mais 30 minutos às vezes vale ouro. Terminou a prova rapidamente? Beleza. Revisa com calma ali para não perder o dinheiro, porque realmente não é barato, né? Se você tiver que pagar o exame do bolso ou refazer. Belezinha? Então vamos começar? Eu acho que boa parte das coisas a gente consegue revisar aqui, tá? Então vou só apoiar, deixa eu só ver se alguém mandou mais alguma coisa no chat. O Clênio, eu estou mais como ouvinte, termine o capítulo de VPC. Não, beleza, aqui a casa é sua, com certeza vai agregar alguma coisinha. Se a gente abordar serviços que você não conhece, fica tranquilo. Depois que você passar por esse módulo, você pode rever esse vídeo. Esse vídeo é mais para dar traquejo para vocês de como responder as questões do exame. Obviamente a gente vai revisar alguns serviços, algumas peças-chave, sim, mas é realmente para deixar vocês com proficiência no entendimento dos cenários e nas respostas, né? Nas resoluções. A gente se conheceu no Meetup. É que às vezes eu não associo o nome à pessoa, beleza? Quando eu ver o seu rosto, eu lembro, por assim dizer. Belezinha. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ler em inglês e aí qualquer coisinha a gente tenta uma tradução. Porque se eu tento fazer a tradução em tempo real para o português, rapaz, às vezes eu me embanano. Então é característica minha, tá? Dica: quem não tem o inglês muito afiado, procura ler o FAQ em inglês, depois você vai ler o FAQ em português. Isso vai te ajudar a pegar ali as palavras-chave, o jeito de pensar da AWS com relação às palavras, tá? Vamos lá. A company's policy requires that all data stored in Amazon S3 is encrypted. Beleza? Todo dado no S3 tem que ser criptografado. The company wants to use the options with the least overhead, ou seja, a menor carga administrativa. And does not want to manage an encryption keys. E ela não quer gerenciar nenhuma chave criptográfica. Vocês lembram que no S3 a gente tem uma opção, por exemplo, que o cliente gerencia a sua própria chave criptográfica. Então, já lendo aqui, a gente sabe que não é isso. Which of the following options will meet the company's requirements? Então, qual das opções abaixo vai atingir aí o que a companhia precisa, beleza? AWS Cloud HSM, Cloud HSM, AWS Trust Advisor, Server-Side Encryption, SSE S3, esse é um dos tipos de criptografia do S3, Server-Side Encryption, SSE KMS, nesse caso ele também faz criptografia, só que utilizando dos serviços do KMS. O que vocês acham que é essa aqui? Pode responder via chat, ali no Só uma Responder pergunta, para você está Todos. seguindo algum. São perguntas aleatórias ou você está seguindo algum dos simulados lá? Só para. Essas aqui acho que não consta no simulado, Mauro, são aleatórias. Eu peguei outras, tá? Para dar Entendi. uma nova visão pra gente. Qual que você acha que seja essa aqui, Mauro? Desculpa, quando eu estava tentando entender, eu não peguei o anunciado, por isso que eu gostaria de ler, mais tranquilo.
Você pode repetir aí, por Posso, favor? posso, vou mandar em português, tá? A empresa tem uma política que ela precisa que todo dado do S3 seja criptografado. A empresa quer escolher uma opção que dê a menor carga administrativa para ela e não quer gerenciar chaves criptográficas. Qual das opções abaixo podem atender os requerimentos da empresa? Aí ele fala o AWS Cloud HSM, Trusted Advisor, Server-Side Encryption utilizando o S3, Server-Side Encryption utilizando o KMS. Eu iria com o KMS, a última opção. Beleza, eu vou passar e aí explico essas É questões, que tá? sem ver, é que sem ler é estranho, mas Não, não, eu vou parar de te colocar na fogueira, tá? A próxima eu mesmo respondo. Só relembrando, pessoal, o AWS Cloud HSM é um serviço que a gente consegue utilizar um HSM, que é um appliance físico da AWS dedicado para criptografia. Então, onde ele entraria? Imagina que você tem o seguinte: eu tenho uma política de segurança da minha empresa cujas chaves têm que ser guardadas em hardware dedicado. Cara, Cloud HSM, ok? É um hardware dedicado, é um nível de segurança bastante alto quando você tem ali alguma política, algum requisito de segurança que você precisa atender, por exemplo, FIPS 140 nível 3. Essa é uma característica de guarda de chave segura de Cloud HSM. Então, precisou de um hardware dedicado, FIPS 140-3, lembrem-se do serviço do Cloud HSM. Beleza? Só que o serviço do Cloud HSM ele não é integrado com S3 para uma criptografia, assim como ele disse, sem carga administrativa e que ele não quer gerenciar chaves criptográficas, tá? Então não é o Cloud HSM nesse caso. Trusted Advisor é aquele conselheiro, ele vai olhar ali 5 itens da sua conta e vai fazer aconselhamento baseado em 5 pilares. Isso é importante que vocês saibam, tá? Tanto para o Practitioner quanto para o Associate. Vou tentar lembrar de memória os 5. Performance, Security, Cost Optimization, Fault Tolerance e o último, Service Limits. O que isso significa? Otimização de custo, o quanto você está gastando ali, você pode economizar mais com instâncias reservadas. Performance, olha, você está com uma performance ruim, que tal fazer um upgrade do seu banco de dados, por exemplo. Fault Tolerance são questões de tolerância à falha. Imagina que você tem o seu workload disposto em só uma AZ. É uma boa prática que você tem 2 AZs, então ele vai falar, você não tem o seu sistema tolerante a falhas, ok? Pilar de segurança, você tem Security Group aberto, você não está criptografando, por exemplo, os dados do seu S3, tudo relacionado a Security. E os Service Limits, por que esse cara é importante? Porque pode ser que dentro da sua conta da AWS, vamos supor que você tem um limite ali de lançar 10 instâncias do tipo C4 Large e você está trabalhando no seu auto-scaling. E aí você lançou as 10, você tem ali uma métrica que você vai lançar mais se a CPU dessas máquinas passarem de 80%, e aí você passa, ela não consegue lançar mais máquinas, porque o seu Service Limits te amarrou em 10 máquinas. Então isso também é importante. E aí ele vai falar, você está próximo de atingir um Service Limits, que tal abrir um ticket na AWS para expandir ali alguns serviços, tá bom? Então lembra também que o Service Limits pode segurar lançamento de máquinas de um auto-scaling ou coisas do tipo, beleza? Trusted Advisor, 5 pilares. Pessoal, o S3 ele tem alguns tipos de criptografia, dentre elas Server-Side Encryption. Aqui a gente está falando de criptografia do lado do servidor, do lado do S3, por isso que chama Server-Side Encryption S3. Esse cara é uma chave que fica no próprio S3 e ele é o mais simples, mais eficiente, a gente nem pensa em gerência das chaves. No caso do KMS, a gente tem que ir lá e a gente tem que criar uma CMS, Customer Master Key, ou seja, é uma chave do cliente que a gente gera, que não só
podemos utilizar no serviço do S3, como em vários outros, mas aqui é um nível administrativo um pouco maior do que esse primeiro. Diogo, o que eu tenho de diferente nesses dois? Bom, o SC KMS ele vai fazer o login das chaves, por exemplo, quem fez a requisição daquelas chaves, então ali na minha trilha de auditoria do CloudTrail eu tenho mais visibilidade, mais rastreabilidade, eu posso criar políticas bastante granulares acerca de quem pode utilizar a minha chave, quem pode rotacionar, tá bom? Então todas essas características aqui. Por que esse primeiro? Menor carga administrativa e o cliente não quer gerenciar as chaves, ok? Por isso que é o SSE S3, beleza? Vou para a segunda aqui, legal. A company has gigabytes of weblog files stored in Amazon S3 buckets. Ou seja, ela tem gigas de logs de web armazenados no S3. Beleza. A Solutions Architect wants to copy those files in Amazon Redshift for analysis. Beleza, vai sair do S3, vai para o Redshift para análise. The company security policy mandates that data is encrypted at rest, ou seja, os dados em descanso, em repouso, são criptografados, só fazendo um pequeno paralelo. Dado em trânsito é aquele que eu estou transferindo. Geralmente a gente utiliza o SSL, o TLS, o IPsec para criptografar dado em trânsito, e dado em descanso tem diversas formas de fazer a criptografia. Na AWS, geralmente a gente utiliza chaves do próprio KMS ou alguma coisa que o serviço tem integrado. Beleza? Encrypt at rest both in the Amazon Redshift Cluster and the Amazon S3 Bucket. Ou seja, tanto os dados no S3 como os dados no Redshift eles têm que ser criptografados. Como nós podemos proceder para atender esse requerimento de segurança? E aí, nota que essa questão já é um pouco maior, tá? Então não tem jeito, pessoal. A gente tem que ler. Enquanto vocês estiverem lendo, tenta achar alguma coisa que já fere de morte a questão para ir eliminando, tá? Porque às vezes se a gente não tiver certeza absoluta, se a gente ficar só com duas, já facilita demais para nossa escolha. A gente aumenta aí 50% de chance de acerto. Então, tendo em mente que eu tenho que ter os dados no S3 e no Redshift ambos criptografados, vamos lá. Enable Server-Side Encryption on the Amazon S3 Bucket. Boa, a gente acabou de ver que isso é possível. Launch an encrypted Amazon Redshift Cluster. Copy the data into the Amazon Redshift Cluster. Não atende o cenário. Então, que eu vou jogar no Redshift quer dizer que não está criptografado? Não atendeu. Vamos segundo. Enable Server-Side Encryption on the Amazon S3 Bucket. Beleza, tudo lá está criptografado. Copy data from the Amazon S3 Bucket into an encrypted Redshift cluster. Enable encryption on the cluster. Opa, quer dizer que eu vou jogar o dado lá no Redshift sem criptografia e só depois eu vou habilitar? Ferir a minha política, já tem que entrar no Redshift criptografado. Deselegante. Próxima. Launch an encrypted Amazon Redshift cluster. Copy the data from Amazon S3 bucket into Amazon Redshift cluster. Copy the data back to the Amazon S3 bucket in encrypted form. Horrível, né? Jogou o Redshift criptografado, copiou os dados do S3 para o cluster do Redshift, criptografou e jogou de volta no S3. Pessoal, quando o dado sai de um serviço da AWS para outro, existe uma decriptografia padrão nativa dali. Por exemplo, se você habilitou a criptografia no S3, Server-Side Encryption, ok? Quando a sua aplicação faz ali um GET para pegar aquele objeto, esse objeto chega em texto claro para a sua aplicação, porque o S3, nesse caso, utilizou a chave de decriptografia, esse dado foi ali em texto claro e está lá na aplicação. Obviamente, né, em trânsito ele vai ser criptografado utilizando um TLS, mas ele vai chegar na sua aplicação em texto claro. Então, quando eu pulo de um serviço para o outro, geralmente eu tenho uma decriptografia e uma criptografia novamente. Então, esse cara não atende. Mesmo porque aqui a gente não viu em nenhum momento que o S3 ele habilitou o Server-Side Encryption, ok? Enable Server-Side Encryption on the Amazon S3 Bucket. Boa, ou seja, tudo que entrar lá no bucket do S3 automaticamente já vai ser criptografado. Eu não tenho que fazer a nível de objeto. Launch an encrypted Amazon Redshift Cluster. Copy the data into the Amazon Redshift Cluster. Ok, me parece que atendemos aí o cenário dessa forma. Quando a gente habilita a criptografia
no Redshift, ele habilita não só a criptografia do que ele está armazenando localmente, tá? Se eu tirar um snapshot do Redshift, esse snapshot também vai criptografado. Os meus logs que eu gerar na minha aplicação também vão estar criptografados. Então, quando eu for utilizar um serviço da AWS, é muito elegante que eu utilize uma feature nativa do serviço para atender algum requisito. Beleza? Vou dar um outro exemplo de criptografia, tá? Eu sob um sistema operacional Windows, por exemplo, eu tanto posso criptografar os meus dados ali no volume EBS utilizando uma ferramenta proprietária do Windows, pode ser o BitLocker, o FS, com alguma chave que eu crio ali, beleza? Mas geralmente é melhor utilizar a criptografia nativa do EBS, ok? Ao invés do próprio sistema operacional. Geralmente a linha de pensamento da AWS é no uso de serviços e features nativas. Esse caso aqui do Amazon Redshift Cluster é um deles. Eu não me recordo quem perguntou lá no chat da Web4 acerca de criptografia do Redshift. Tinha alguma opção lá de fazer a criptografia no EBS. Eu não me lembro exatamente se o Redshift, se você consegue acessar os discos de EBS dele diretamente, tá? Todavia, mesmo se acessasse, você só estaria conseguindo fazer a criptografia de parte dos dados e o snapshot. Então, por isso que a gente usa uma feature nativa, nesse caso de criptografia do próprio Redshift em si. Beleza? Entenderam? Mauro, vou te falar um pouquinho do Mas, claro. Legal. Mauro, Redshift é sinônimo de Data Warehouse, às vezes Big Data, tá? Então, cara, ler o Data Warehouse na questão é quase um imã mecânico acerca de Redshift. Obviamente você vai ler o resto da questão, tá? Mas imagina, eu tenho que analisar muitos dados, aqui on-premises os meus discos estão crescendo muito, estou tendo problemas de performance com Analytics, quero utilizar as minhas atuais ferramentas de BI ainda sendo compatíveis, Redshift. O Redshift também eu associo bastante quando você tem muitas informações de diversas aplicações depositando informações. Não sei se é essa a solução também, para ele analisar ali, por exemplo, você utiliza um software e quer ver o status no Facebook através de uma hashtag, alguma coisa assim, para ver o calor humano de uma pesquisa, uma promoção. Não sei se é essa a ideia também. Parte da ideia, mas vou levantar uma bandeira vermelha, tá? O Amazon Redshift ele não faz analytics em tempo real. Realmente, a ideia de pegar dados de diferentes lugares e utilizar ele para mastigar é boa, mas essa questão de sentimentos acerca de rede social, clickstream, geralmente você vai escolher o Kinesis, porque isso. O Kinesis, a parte de analytics dele, você tem resposta em tempo real, beleza? Real-time reports não é o Redshift. Beleza? Ele é near real time, ele é quase em real time. Tá bom? Ok. Show de bola. Deixa eu lembrar se mais alguma coisa acerca do Redshift seria relevante. Tá. Às vezes tem uma questão que fala de qual que é a melhor maneira de você fazer um backup dos dados do seu Redshift para uma estratégia de disaster recovery. Quando a gente fala de disaster recovery, geralmente a gente está falando de uma perda de uma região por completo, tá? E aí ele coloca, por exemplo, dados acima de 500 milhas. Eu não sei exatamente a conversão de quilômetro para milha. Hoje eu fiz tinha exatamente a ideia dessa pergunta de 200 milhas. 200? Do 6 eu fiz hoje, ele tinha uma questão bem parecida. Legal. Isso significa diferentes regiões, tá bom? Geralmente disaster recover é entre diferentes regiões. Qual que é a forma de preparar o Redshift para disaster recover? É você fazer um snapshot dele copiando o snapshot para uma outra região. Beleza? Snapshot do Redshift, snapshot de RDS, snapshot de EC2, tudo fica ali no serviço do S3 por trás. Por isso que a gente tem grande durabilidade. Pode ser que abrindo o serviço do S3 você não vai enxergar nada desses snapshots, mas a AWS utiliza o back-end do S3 para esses snapshots, por isso que eles são bastante duráveis. Ok?
Ok, ok. Ô, Diogo, Diga. é só fazer um complemento aí. Eu precisei uma vez usar o Kinesis, que é esse lance do data streaming, para pegar. A gente usava o Simple Mail Services, Ok. aí a gente precisava ter esses dados das informações. Aí eu usava o Kinesis, que salvava as informações no S3 e também mandava para o Elasticsearch, que a gente também consumia como serviço lá. Eu não subi um serviço do Redshift por questão de custos, essas coisas. Como já tinha o LK, eu mandava as informações para lá. Aí eu tinha praticamente em tempo real a informação de quantos e-mails foram enviados, recebidos, quantos bloqueados e tudo mais. Não, legal. A ideia do Kinesis é essa mesmo. Você deu uma outra boa dica que dá para a gente aproveitar para o exame. Se você tiver que mastigar, vou utilizar o termo mastigar, ok? Se você tiver que mastigar o seu dado por diferentes serviços, o Kinesis é uma ótima opção, porque, por exemplo, os dados que entram em uma shard do Kinesis, eles podem ser analisados, eles podem ser consumidos por diferentes clientes. Diferente, por exemplo, do SQS, que você colocou alguma mensagem na fila do SQS, alguém recupera, aquela mensagem fica invisível, você processa e ela vai embora. Então, eu não tenho, nesse caso, múltiplos serviços consumindo o mesmo dado, tá? Então, é uma dica boa para vocês saberem quando é o Kinesis, essa questão de ingestão de muito dado, processamento em tempo real, seja para análise de dados, para dashboard, vídeo stream, dispositivos de IoT, e tem essa questão também que eu acabei de falar, que na verdade acabei de esquecer o ponto em si. Enfim, depois eu lembro, mas é só vocês verem. Você falou sobre o mastigar os dados. Isso, né? perfeito. É essa linha de raciocínio, legal. Se você tiver que processar os seus dados por diferentes clientes, o Kinesis é um forte candidato também, beleza? Utilizar as ferramentas de BI atual, lembra do Redshift. Posso passar para a próxima? Sim, pode passar. Show de bola. An application runs on... Só uma pergunta, você pode só compartilhar a questão no chat com a gente? Ou fica só para a gente tentar ler também, que acho que às vezes fica mais fácil o raciocínio, não sei se seria... Você diz eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui no chat? Não sei se seria possível. Vai matar o vídeo em si, porque eu vou ter que dar um S, que aí vai aparecer aquela parte mais suja do PowerPoint. Tranquilo. Mas essa minha tela você não está vendo? Ou você está vendo o meu rosto só? Os países participantes. A gente está vendo só o seu rosto, acho que não está compartilhando a tela. Estamos vendo seu rostinho. Não acredito que eu cometi essa gafe, não. Era para vocês estarem vendo minha tela aqui, então deixa eu ver. Essa aqui não vimos, né? Pergunta 3. Por isso que você não soube responder. Eu fiquei estranhando. Ele já está super afiado. Passou, porque eu falei, deixa eu tentar de novo, né? Belezinha. An application runs on Amazon EC2 Instance in an auto-scaling group. Beleza, um EC2 trabalhando com auto-scaling. When instances are terminated, the system operations team cannot determine the root cause because the logs reside on the terminated instance and are lost. Não sei se isso daqui está correto. How can the root cause be determined? Ou seja, basicamente ele tem instâncias EC2, quando termina as instâncias, ele não tem mais os logs e ele quer achar uma forma de ter esses logs, tá? De resolver esse problema aí da causa raiz do que está causando a terminação das instâncias ou qualquer outro problema. E aí, vamos dar uma olhadinha. Use ephemeral volumes to store the log files. Lembra que o ephemeral volumes são aqueles discos que a AWS chama de instance store, que ficam ali direto na barriga. Se ele já está perdendo os dados aqui encerrando as EC2, isso aqui não vai resolver, porque quando eu encerro uma EC2, o meu instance store vai embora junto com ela, ok? Use a scheduled Amazon CloudWatch event to take regular Amazon EBS snapshots. Olha, funciona.
Eu faço um snapshot do EBS, se a máquina morrer, eu até tenho. Mas imagina, por exemplo, que os logs que eu quero, eu faço um snapshot, por exemplo, 10:10, ok? E aí a máquina morre 10:30. Eu só fiquei com o meu snapshot de 10:10, então me parece que não atende o cenário. Using Amazon CloudWatch Agent to push the logs to Amazon CloudWatch Logs. Boa e elegante. Use AWS CloudTrail to pull the logs from the Amazon EC2 instance. Isso aqui pode ser alguma coisa que a pessoa queira clicar porque ela associa CloudTrail à parte de logs. Pessoal, CloudTrail apresenta os logs dos serviços de EC2. Então imagina, por exemplo, eu faço um launch com uma instância do EC2, eu faço uma modificação do meu auto-scaling, sei lá, eu crio uma nova AMI. Então, tudo isso aí são chamadas de API nos serviços da AWS. É isso o que o CloudTrail vai trigar, por assim dizer. Se eu precisar trazer os logs da minha aplicação para a AWS, o serviço que eu vou conseguir fazer isso com propriedade é o CloudWatch Agent, é quem vai conseguir fazer isso, né? Enviando ele para o Amazon CloudWatch Logs. Então isso é muito comum. A gente trazer os logs do Apache, os logs do IS para o CloudWatch Logs, porque se a máquina morrer, ainda assim eu tenho esses logs para fazer qualquer ação ali, seja uma resposta automatizada ou seja um pós-mortem que eu tenho que fazer, por assim dizer. Beleza? Ô, Diogo, uma pergunta sobre o agent do CloudWatch. É esse mesmo agent que a gente usa para buscar detalhes de memória? Atualmente a AWS unificou os dois agents, tá? Antes não Ok. era, mas agora é. Legal, legal. Porque existe também questões que qual a maneira de buscar, o qual não, o CloudWatch não consegue pegar padrão, não vem padrão nele, que é Isso, memória, né? Então isso, precisa dele também. perfeito. Esse é um cara que eu ia abordar. Tá vendo aqui, ó, Collect Metrics and Logs with CloudWatch Agent. Então agora sim é integrado esses dois. Até um tempo atrás não era. Então eu abri aqui na console da AWS só para lembrar que o serviço do CloudWatch ele faz 3 funções básicas, né? CloudWatch ele vai fazer a parte de monitoria dos serviços de métricas. Então exatamente isso que você comentou. Eu quero saber como é que está o uso da minha CPU, como é que está o uso da minha rede. Tudo isso são métricas, ok? Você pode associar aí a serviços como os Zabbix, por exemplo, que é bem comum no mercado. Então ele faz essa parte de métrica. Alguns itens ele não consegue pegar por padrão, tá? Esses itens geralmente são consumo de memória do servidor e espaço em disco. Por quê? Porque esse tipo de coisa está no nível do sistema operacional. O que o CloudWatch consegue enxergar por padrão é que o hypervisor está utilizando. Então, o CPU é ele que está provendo a CPU, ele sabe como é que está a utilização. Tá? O disco, você entrega, por exemplo, um EBS ali para uma máquina EC2, ele não tem visibilidade se você está ocupando 10 teras ou se você está utilizando, sei lá, 10 GB do seu disco. Então, nesse caso, você teria que ter um agent do CloudWatch para coletar essa métrica adicional, essa informação, tá? Lembra que o CloudWatch, por padrão, ele coleta as métricas a cada 5 minutos. Se você precisar de informações mais detalhadas, você vai habilitar o Detailed Monitoring, e aí ele vai pegar métricas aí com pooling a cada 1 minuto. Ok? Isso aí, a parte de métricas. Ele tem uma parte de logs que você consegue fazer a ingestão de logs de diferentes serviços da AWS. Tá? Então aqui, ó, colete e armazene logs de qualquer recurso, e isso é exatamente o que aquela questão está falando. Tá? Para a gente pegar os logs da nossa EC2 antes dela terminar para fazer qualquer diagnóstico, beleza? Então lembrar a parte de métricas, logs. E uma vez que eu tenho essas informações, eu posso criar ali algum disparo automatizado em cima de alguma coisa. Por exemplo, se a minha aplicação der mais do que 20 erros 40x,
que é um indicativo de erro da minha aplicação, se der mais de 10 desses erros em 1 minuto, eu quero criar um alarme e alguma ação, por exemplo, restartar o meu Apache. Eu consigo isso a partir do CloudWatch, tá? Então eu trago aqui os logs, uma vez que eu tenho o meu log group, eu consigo criar um filtro e nesse filtro eu vou definir algum padrão e a partir desse padrão eu crio alguma ação dele, por assim dizer, tá bom? Então é só lembrar disso para o exame, que às vezes o pessoal fica travado só nessa parte de métricas e esquece a parte de logs. Para fechar, pessoal, o CloudWatch ele também trabalha com events. Events são eventos que acontecem ali dentro do ambiente da AWS. É como se ele ficasse olhando, acontecer um event, eu posso tomar alguma ação com base nele. Vou dar um exemplo, tá? Um event, por exemplo, de um terminate de uma EC2. Eu posso criar esse event com base em algum serviço. EC2, por exemplo, ele lista todos os events. Então, EC2 Instant State Change Notification, por exemplo, se a minha EC2 sair de running para stopped, por exemplo, eu posso alarmar e criar alguma ação, seja um lambda avisar alguém, colocar lá alguma mensagem no Slack, mas é só para não esquecer que essa parte de events também é importante e ela nos ajuda aí na parte da automação dentro do CloudWatch, tá bom? Ô, Diogo, só complementando também, quando for acho que alguma questão sobre logs da VPC, aí é aquele flow logs, né? Isso, só que pensa que isso é tráfego de rede, tá? Se você quiser fazer algum troubleshooting dentro da sua VPC, se uma instância está conseguindo acessar a internet, se eu tenho uma NACL barrando alguma coisa, é exatamente isso. O VPC Flow Logs é a feature da VPC que vai permitir que você visualize, né, esses logs do tráfego em si. Pelo VPC Flow Log, eu vi que ele dá um status bem maior, né? Aonde vem o pacote e se ele deu um deny ou um accept, você faz ali a pesquisa pelo search da aplicação. Exatamente. É bem simples de usar. Beleza? Então entendido essa aqui, pessoal? Show Tá de claro? bola, valeu, gente. Show. Mais caro, né? Mais caro de usar também. Olha, ele não salva o dado em si, né? Ele salva, digamos assim, dados de telemetria. Então, a quantidade que você vai ocupar ali no seu S3 acerca desses logs não é tão grande. Assim, se você for pensar no benefício que esse cara pode trazer, e principalmente se você for utilizar outros serviços de segurança, por exemplo, o Amazon GuardDuty, você vai precisar do VPC Flow Log habilitado, tá? Beleza, pessoal? Vou passar para a próxima. Deixa eu ver o horário aqui. Não sei se vai dar para passar às 20, mas vocês pegando o traquejo, eu acho que a gente atinge o objetivo em si. A Solutions Architect is designing customer order processing application that will likely have high usage spikes. Olha, isso aqui é importante. Spikes. Picos. Burst. Não sei em português. Picos, acho que seria, digamos assim, a maior palavra. Isso aqui é importante porque se você for falar de RDS, tem relevância. Se você for falar de EBS, de Dynamo, qualquer coisa, essa questão de auto-utilização com picos vai te jogar para algum lugar. Porque uma coisa é você ter a sua aplicação funcionando ali padrão. Se você tiver que atender pico, você vai ter que pensar em alguma forma de scaling. Esse scaling pode ser um auto-scaling de EC2, pode ser, ali se estiver falando do DynamoDB, por exemplo, um auto-scaling de IOPS, de Read-Write Operations dentro do Dynamo, tá bom? What solutions the architect do to ensure that customer orders are not lost before being written to Amazon RDS database? Ou seja, aqui eu estou tendo problema de performance e eu estou chegando a perder os dados que eu deveria estar salvando no meu database, e nesse caso ele está utilizando o RDS, tá? Ele fala aqui para a gente escolher duas para resolver essa questão. Use Amazon CloudFront to deliver the application front-end. Olha,
Se você tem, por exemplo, um dado transacional que é dinâmico, imagine que eu estou trabalhando com e-commerce, tá? Black Friday, e recebi ali uma chuva de pedidos. Você concorda que o CloudFront não vai ajudar muito, porque ele trabalha mais com conteúdo estático. Se for foto, se for vídeo, se for um conteúdo dinâmico, não tem jeito. Eu vou ter que bater ali na minha estrutura de back-end. Então, não gosto muito dele para resolver esse cenário, tá? Use Elastic Load Balance with a Round Robin Routing Algorithm. Se o problema é escrever no meu RDS, como é que um LB vai ajudar balanceando para dois lugares? Estranho. E o RDS, lembra que questão de write, a gente está falando de um só ponto, tá bom? É um endpoint que eu chamo ali, eu não consigo utilizar, por exemplo, na read replica nesse caso, porque ele está falando em dado que eu estou gravando, estou perdendo dado. Então, não vejo como esse cara pode me ajudar. Have the orders written into Amazon SQS Queue. Bom, pessoal, a AWS adora utilizar o SQS como um serviço de fila para desacoplamento, eu não perder informações, mensagens, é um excelente serviço. Então ele é um forte candidato, por quê? Se eu estou perdendo dados salvando direto no Amazon RDS, eu posso salvar esses dados direto no SQS e do SQS eu utilizo uma EC2, alguma outra coisa que vai pegar esse dado lá. Mas eu garanti que eu não perdi esse dado. Ok, pessoal? E aqui não fica claro, por exemplo, se o problema de pico se é em cima do RDS ou em cima de EC2, tá? Porque você poderia pensar, eu vou só escalar minha EC2, mas e se o gargalo, e se o problema estiver em cima do RDS? Se eu já tiver, por exemplo, com a instância mais alta em termos de hardware do RDS? Scale the number of processing nodes based on pending order volume. Vou ler a última. Have a standby Amazon RDS instance in a separate availability zone. Pessoal, por exclusão a gente consegue matar essa daqui, né? Porque o RDS ele só grava no master. Então o que adianta eu ter um standby em uma zona de disponibilidade diferente? Isso aqui seria só um read replica, né? Só para leitura, para facilitar pesquisas de um setor, por exemplo. Né? Até pode ser, mas nesse caso ele está falando de standby, é quando eu habilito o multi-AZ. Multi-AZ só me ajuda em alta disponibilidade. Se eu perder ali uma AZ01, por exemplo, ele vai fazer o failover para Z02 e eu vou conseguir gravar o meu lado lá. Então, eu não melhoro em nada em termos de performance utilizando o multi-AZ. Multi-AZ só serve para alta disponibilidade. Read Replica, sim. Eu utilizo para escalar a performance, mas só dados de leitura. Nesse caso, eu estou tendo problema com gravação. Então, por eliminação, não escolho essa aqui. Vou ler de novo a D. Scale the number of processing nodes based on pending order volume. Então faz sentido. Se eu utilizar o SQS, quer dizer que eu posso criar ali nodes que vão estar olhando essa minha fila do SQS e baseado no número de pedidos pendentes que eu tenho ali na fila, eu lanço mais EC2 e um auto-scaling para mastigar, para processar toda essa informação. Entenderam? Sim, entendi, porque ele usa para desafogar, para não perder as conexões, mesmo que ele não consiga gravar naquele momento no banco, ele vai deixar na fila pendente e isso futuramente vai ser puxado, né? Ele vai guardar no banco futuramente. Isso aí. Perfeito. E pessoal, esse cenário vocês vão encontrar pelo menos umas 2, 3 questões que a gente utiliza o SQS, tá bom? Então serviços como SQS, SNS, ELB são serviços que ajudam no desacoplamento de serviços, que são fortemente recomendados dentro da AWS. Você trabalha aqui com conexão assíncrona, diferente de síncrona. Uma conexão síncrona, se eu tiver um servidor A falando com B, o servidor B caiu, eu vou ter algum erro em cima da minha transação. Se for alguma coisa assíncrona, que eu coloco aquela informação, venha alguém e processa essa informação posteriormente, se esse cara aqui
estava processando aquela informação, por exemplo, morrer, essa mensagem do SQS, depois do Visibility Timeout, o default, se eu não me engano, é 30 segundos, ela vai aparecer de novo na fila. Apareceu na fila, vem uma outra EC2 saudável, pega essa informação e processa o que tem que fazer. Então eu não perdi o meu dado, a minha transação em si. Beleza? Diogo, só uma pergunta. Diga. Essa questão do scale, the number of processing nodes, é referente ao SQS? É referente ao SQS. Deixa eu ver se eu tenho isso no Web4Tools aqui. Não, essa informação exatamente... tem sim. Essa daqui, ó. O que acontece? Existe uma métrica do SQS que fica disponível para o Amazon CloudWatch, que é a quantidade de mensagens na fila. Beleza? Quando nós criamos um auto-scaling, a gente pode criar ali uma métrica olhando quantas mensagens tem nessa fila, e aí baseado em um número que a gente define, a gente sobe ou diminui máquinas, EC2 nesse caso, para estar processando as mensagens da fila. Entendeu? Vou dar um exemplo prático. Imagina que eu tenho aqui 100 filas nessa minha mensagem. 100 filas nessa mensagem, cara, eu utilizo 3 EC2, eu consigo processar normalmente. Se a minha fila bater um tamanho de 500, por exemplo, começa a escalar. Então, de 3 máquinas eu vou para 4 máquinas, 5 máquinas, aí vai começar a diminuir o número de mensagens. Voltou para 100 mensagens, beleza, eu desprovisiono as máquinas. E aí eu fiquei com uma solução bastante custo-efetiva, porque eu estou utilizando ali a quantidade de máquinas do meu auto-scaling com base no tamanho da minha fila do SQS. Beleza? O Diogo, só uma observação. O cenário ali, a parte de troubleshoot, como ele falou que estava com problema de performance, ou de banco, ou de EC2, ele não definiu. Eu acho que a ideia, acho que ele quis já levar para o produto, a solução seria esse produto, né? Mas a ideia de troubleshoot a gente acharia outras opções, se não usasse o SQS. Por isso que foi legal você dizer que ele não falou nem sobre se é a EC2 ou se é o database. Tipo assim, hipoteticamente, como você resolveria. E como essas opções da resposta, você já começa a mais entender o cenário para onde ele quer te levar. Tá. Além disso daqui, eu teria 90% de certeza que o problema é o RDS. Vamos ler junto. What should the architect do to ensure that customer orders are not lost before being routed to Amazon RDS database? Então, se essa informação tiver na EC2 e a EC2 morrer, perdi o dado. Se eu tiver um gargalo no meu banco de dados e eu não conseguir receber aquela informação, também perdi o dado. Então, realmente, cai nos dois, nesse caso. Aí por isso que você tem que ler e também ir por eliminação. Poxa, o CloudFront, isso aqui ajuda a entregar conteúdo estático. Nesses dois casos que eu pensei de uma EC2 morrer ou o banco estar no talo, o CloudFront não vai ajudar em nada. O LB, fazendo round robin, o que um algoritmo de round robin vai me ajudar nesse caso? Em nada. Vamos supor que a minha EC2 está no gargalo. Quem ajudaria é o auto-scaling botando mais EC2. Fazendo round robin não resolve o problema de cara. E essa questão do Amazon RDS Standby, o Standby não pode receber requisição diretamente. Então, sim, só o master. Beleza? Sim. Viu, Diogo? Diga, meu amigo. Aí parte de novo daquela questão do examinador, ó. Ele fala na letra D, scale the number of processing nodes based on pending order volume. Se você não entende que a solução é parte, por exemplo, que o SQS é a solução em conjunto, por exemplo, se você liga o item D ao RDS, você não resolve.
Perfeito. Você tem que ligar o item D ao SQS. Se você não Senão você não souber, pega o vídeo. exato, se você não Exatamente. souber isso aqui, como Entrega a funciona? solução. Você só entrega uma parte. Se você pegar a questão e olhar o RDS, você não responde ela. Você tem que Exatamente. vincular um item ao SQS. Se você vincular o RDS, você já voou ali e perdeu. Exatamente, verdade. Aqui você tem que conhecer duas features chaves. Você tem que saber que o RDS, o standby, não recebe conexão direta, ou seja, eu jogar um RDS em uma segunda zona de disponibilidade não vai ajudar em nada, então você tem que conhecer um pouquinho do RDS e você tem que conhecer o SQS, porque se você não conhecer o SQS, esse item D não vai fazer sentido nenhum. Se você não souber isso daqui que eu expliquei no SQS Features, você não responde essa questão, cara. Exatamente, falou tudo. Então, beleza, passar para a Exato. próxima. Employees from several companies use an application on Sawyer during a specific 30-day period. The periods are different for each company. Traffic to the application spikes during these 30 days periods. Beleza? Então eu tenho aqui uma utilização em um período específico de tempo de 30 dias e durante esses 30 dias eu tenho picos de utilização, ok? How can the application to be designed to handle these traffic spikes? Como a minha aplicação pode ser desenhada para gerenciar esses picos de tráfego? Vamos analisar aqui. Using Amazon Route 53 Latency Routing Policy to route traffic to an Amazon S3 instance with the least lag time. Não faz sentido, né? Imagina que isso aqui está dentro da mesma região. Esse cara aqui é interessante para a gente fazer balanceamento entre diferentes LBs, diferentes regiões geralmente. Use Amazon S3 to cache static elements of the website requests. Média. Vamos ver as outras. Porque ele está falando só os elementos estáticos do S3. Eu não tenho certeza se essa minha aplicação, se é esse o problema. Vamos supor aqui, ele fala uma utilização muito forte durante o período de 30 dias, sei lá. Secretaria da Fazenda, Nota Fiscal Paulista. Liberação dos créditos, eu tenho 30 dias de uso massivo ali dos meus servidores. Esse uso massivo, geralmente, é consulta dinâmica. Esse meu cache estático aqui não resolveria nada acerca desses picos, tá? Então, vamos ler as outras, ver se tem alguma outra melhor. Usem Auto-Scaling Group to scale the number of EC2 instances to match the site traffic. Boa. Está utilizando o auto-scaling que vai crescer ali baseado na quantidade de tráfego. Use Amazon CloudFront to serve static assets to decrease the load on the EC2 instance. Vocês concordam que essas duas são parecidas? Ambas tá tentando tirar o conteúdo estático do site, mas eu não tenho certeza se é esse o meu problema. Então, a melhor resposta nesse caso é essa. Beleza? Porque ele está falando de picos, quem melhor atende pico é auto-scaling. Beleza? Sim, sim. Uma palavra muda toda, porque poderia te levar para o S3, você pensando que o pico você deveria deixar lá no S3 e o pico de utilização. Então você usaria um infrequent access, esses 30 dias que não é o pico, e te levar para o S3, assim. Então eu achei boa a resposta. Tá, e eu não tenho certeza que o problema é o conteúdo estático. S3, CloudFront só me ajudam com cache, no caso do CloudFront, cache de conteúdo estático, e o S3 também. Então, cara, auto-scaling. Picos de tráfego Ele geralmente. não deu nenhuma pista de como é a aplicação dele. Não. Exato. Site, nada disso. Então, Pegadinha mesmo. Então, beleza, passar para a próxima. A restaurant reservation application needs the ability to maintain a waiting list. When a customer tries to reserve a table and none are available, the customers must be put on the waiting list, and the application must notify the customer when a table becomes free. What service should the solutions architect recommend to ensure that the system respects the order in
with the customer request are put on the waiting list. Respect the order. Se você ficar voando em outras coisas e não prestar atenção em request the order, você não responde essa. Amazon SNS, AWS Lambda with Sequential Dispatch. Cara, se você não estudou, essa resposta parece boa. A FIFO Queue in Amazon SQS, a Standard Queue in Amazon SQS. FIFO, pessoal. First in, first out. É o tipo de fila do SQS que vai permitir que mensagem que entrou na ordem 1 seja recuperada pela minha EC2 na ordem 1 e assim sucessivamente, beleza? Se você não tem problema com relação à ordem das mensagens, o Standard é a opção recomendada do SQS porque ela é muito mais performática, mas o problema do Standard é que eu posso eventualmente recuperar a mesma mensagem duas vezes ou fora de ordem, porque é um sistema distribuído dentro da AWS. Assim, pode ser que você fez a chamada, você pegue a mensagem 2 ao invés da 1, aí na próxima chamada a 3, é tudo muito rápido, digamos assim, que não deu tempo de replicar em toda a infraestrutura da AWS. Então, quando eu tenho milhões de chamadas por segundo, eu tenho que ir para o Standard e eu tenho que tratar isso na aplicação. Mas como ele diz aqui que as ordens têm que vir realmente respeitando, né, quem pediu o que, senão vai dar briga ali no meio do restaurante, FIFO, First In, First Out. Isso aqui não existe. AWS Lambda with Sequential Dispatch. SNS, entra farinha, sai farinha ou laranja, outra coisa. Tá bom? Tranquilo. O SNS pode ser usado depois que reservou para mandar a resposta. Pode ser. Boa. Exato. Solutions Architect is designing a solution for a dynamic website example.com that is deployed in two regions, Tóquio no Japão e Sydney na Austrália. The architect wants to ensure that users located in Australia are directed to the website deployed in Sydney region and users located in Japan are directed to the website Tokyo region when they browse example.com. Típico essa aqui, né, pessoal? Do Route 53 vai fazer balanceamento baseado em geolocalização. Which service should the architect use to achieve this goal with the least administrative effort? Às vezes, você consegue atender a questão de mais de uma maneira, mas aqui ele frisa o menor esforço administrativo. Beleza. Amazon CloudFront with Geolocation Routing. Não é assim que o CloudFront trabalha. O CloudFront ele faz cache e ele entrega o conteúdo ali mais próximo ao usuário, tá? Mas ele não consegue decidir esse tipo de coisa. Amazon Route 53, Application Load Balancer. O Application Load Balancer é ali interno, dentro da minha região. Então isso aqui a gente está falando intra-regiões, ok? Network Load Balance, Deploy across multiple regions. Você tem que abstrair, subir. Lembra que eu falei que às vezes a gente ficava procurando pelo em ovo para as respostas? Sobe o nível. Quem faz isso é o Route 53, ok? Geolocation Policy. Querem discordar de mim? Pode lembrar também da opção de solução global, né? Sim, tá certinho. Tá, deixa eu ver se eu abri aqui o Route 53. Deixa eu só ver que horas são aqui. Tá, a gente tem mais meia hora. Route 53 Policies. E a solução ali também seria para multilínguas também, né? Usar a linguagem para cada região. Ele define bem isso também. Uhum. Qual site usar. Tá bom, isso aqui tem que estar fresco na memória, tá? Os tipos de política de roteamento do Route 53. O Simple, ele vai pegar o seu domínio ali e resolver da maneira mais simples de toda, tá? Então, hora no domínio A, hora no domínio B, no IP, né? A ou B sem nenhum critério. Failover Routing Policy, digamos assim, ele só vai resolver o seu site B, por exemplo, quando o seu site A cair. Geolocation Route Policy, baseado na localização dos usuários, que é aquela que a gente estava falando, por exemplo, se alguém que está pedindo alguma coisa lá de Tóquio
define para esse site, se é alguém que está pedindo de Sydney para o outro, beleza? Geo Proximity Routing Policy, pessoal, isso aqui é parecido, mas é baseado em geoproximidade. Então, imagina, por exemplo, que alguém está na fronteira ali, Paraguai e algum outro país, tá? Ele vai se basear realmente em latitude e longitude para dar uma resposta, diferente do geolocation, que é baseado no IP do país. Isso aqui é mais rígido do que o geoproximity, beleza? Latency Routing Policy, baseado em latência. Isso aqui é muito do que o CloudFront faz para a gente. Quem tem a menor latência, eu resolvo ali para aquele site, para aquele IP. Multi-Answer Routing Policy, esse cara aqui, ele vai responder com até 8 endereços quando alguém perguntar. Então, perguntou web4.com, imagina que eu tenho 8 IPs, eu respondo os 8 e aí a aplicação utiliza qualquer daqueles IPs lá. Weighted Routing Policy, esse cara aqui é muito importante, principalmente quando eu estou fazendo Blue-Green Deployment, é baseado em peso. Então imagina que eu crio um peso de 10 para 2. Então 20% das minhas requisições eu vou mandar para esse nome ou para esse IP e 80% para um outro nome, para um outro IP. Então esse cara para Blue-Green é muito utilizado, tá bom? Lembrar dessas políticas aqui. Geralmente o exame não é tão criterioso, ele traz realmente aqueles conceitos como a gente viu, geolocation, que é o mais comum. Beleza? E o failover também pode cair alguma coisinha. Beleza, pessoal? Beleza. A company has a popular multiplayer mobile game hosted in its on-premise data center. The current infrastructure can no longer keep up with demand and the company is considering a move to the cloud. Which solution should a solutions architect recommend as the most scalable and cost-effective solution to meet this need? Isso aqui, ele quer o mais escalável possível com a melhor relação custo-benefício. Só que lembrem-se que isso daqui você tem que atender a premissa inicial, porque às vezes a gente fica procurando mais barato, só que não atendeu a premissa ali que ele colocou, beleza? E aí vou só um site, um multiplayer mobile game on-premises, beleza? A infraestrutura atual, ele está considerando mover para cloud. Beleza, não colocou nenhum requisito, né? Que é mudar on-premise para cloud. Beleza. Recomendo como mais escalável e custo efetivo. Beleza. Amazon EC2 and Application Load Balancer é uma opção, dá alguma escalabilidade, talvez não seja mais barato. Amazon S3 and Amazon CloudFront. Pessoal, isso daqui só rola para conteúdo estático. Qualquer coisa de mobile game aqui, talvez não funcionaria se eu saísse para um conteúdo dinâmico, se eu precisasse salvar alguma coisa em um banco de dados. Então não gosto dessa solução por só pensar em conteúdo estático, tá bom? Amazon EC2 e Amazon Elastic Transcoder. Transcoder de mídia, nada a ver, consigo matar de cara. AWS Lambda e Amazon API Gateway. A resposta é essa, pessoal. Por quê? Nada escala melhor e nada é mais barato do que um ambiente serverless. Eu até escrevi aqui, ó, serverless. Melhor escalabilidade com menor custo. Esse cara aqui é escalável? É escalável, mas ele não tem o menor custo. Por quê? Vamos supor que de madrugada ninguém está jogando o meu game. Se você estiver trabalhando com essa opção, você vai ter que deixar esse C2 rodando e vai ter o custo dela ali, sendo utilizado ou não. Utilizando o Lambda e o API Gateway, não. Você só paga sobre utilização. E esse cara aqui, você escala de uma forma virtualmente ilimitada, tá bom? Aqui também, mas é mais duro a escalabilidade dela e é mais cara. Então, ok, pessoal, que aqui ele não coloca nenhum requisito, nenhuma restrição. Então, Lambda e o API Gateway escalam melhor e são mais custo efetivo dentre todas essas opções. Dúvidas? Não, essa para mim tranquilo. Show. A próxima é sua responder, né? Agora que você está lendo os slides.
A company has instances in private subnet that requires out. Isso aí, tem que botar o Mauro na pressão aí, Com que certeza. daqui 2 dias ele vai pra prova. É isso aí, já ralado para prova. In private subnet that require outbound access to the internet. This requires assign a public IP address to the instance. Então aqui ele tem instâncias de uma subrede privada e ele quer que as instâncias acessem a internet. Dá um IP público para instâncias. Coloca só no mute aí, não sei se é o Ezequias. Updating the route table associated with the public to point the internet traffic through a NAT gateway. Ou seja, aqui dá um IP público para a máquina. Aqui atualizar a tabela de roteamento que todo o tráfego para a internet vá para o NAT gateway. Updating the security association with the subnet to allow ingress. Qualquer IP, né? IPv4 nesse caso. Routing traffic from the instance through a VPC endpoint that has internet access. Então fala aí, Mauro, qual que é e por quê. Vamos ver. Eu de cara eu ficaria em dúvidas em duas aqui. Tá. Ele está falando ali que as subnets, elas... cadê? Aqui, as instâncias privadas, elas requerem sair para a internet, ok? Isso. Eu tenho duas opções. Eu iria de B, porque eu acessaria, que é para a máquina que está no subnet, não tem acesso, ela precisa de um NAT gateway para sair. Beleza. Não sei se seria essa opção. E, de repente, poderia estar faltando só a saída. A C seria uma opção, assim, porque, de repente, poderia estar dependendo dessa saída para a máquina que tem o Internet Gateway, mas aí ela teria já na rede pública. Né? Então, Mas a C está falando ingress, né? Está falando tráfego de entrada, não de saída. Sim. Esse aqui, você tinha comentado alguma coisa? Tá meio ruim seu áudio. Alguém conseguiu entender? Não dá pra ouvir nada do Ezequias. Tá uma festa aí na sua casa, rapaz. Quero mudar pra aí. Cara, eu não consegui entender, mas eu vou tentar matar essa C, tá? Lembrem que o Security Group, ele é stateful. Ou seja, uma vez que o tráfego está saindo, você não tem que se preocupar com o tráfego de retorno. O tráfego de retorno é liberado por padrão. Ok? Para SG, né? Para NACL que você precisa. Exatamente. Isso. Então, não esquece do Security Group. Conhecendo como o Security Group trabalha, você mataria a C. Então, só relembrando, isso aqui geralmente cai em duas questões no exame. Para máquinas da rede interna acessar a internet, utiliza o NAT Gateway. O NAT Gateway vai estar ali dentro da sua subnet pública. Nesse caso, beleza? Tô tendo problema de gargalo ou de NAT Instance, beleza, troca NAT Instance para NAT Gateway. Essa primeira, assigning public IP address to the instance, não é porque as únicas máquinas que a gente associa IP público e que isso funciona são as máquinas da minha subnet pública, porque eu já tenho um Internet Gateway associado na rota. Isso aqui não vai adiantar nada se eu for lá na minha subrede privada e colocar isso aqui. Então é só lembrar que máquina da subrede privada acessando a internet com elegância através de NAT Gateway. Beleza? Boa. E o NAT Gateway tem que estar na rede pública. Isso aí. Exato. An organization regularly backs up their application data. Faz backup regular dos dados de aplicação. The application backups are required to be stored on Amazon S3 for a certain amount of time, por um período de tempo. The backups should be accessible instantly in the event of a disaster recovery. Access instantly. Beleza? Esse aqui se tivesse lá no Web4 eu ia botar um negrito nesse cara. Which of the following Amazon S3 storage classes would be the most cost-effective options to meet the need of this scenario? Pessoal, eu vou lá no Exam Topics, eu choro,
Porque os caras ficam solução mais custo-efetiva, eles tacam logo um Glacier aqui. Mas você não pode matar o requisito do cenário. Os caras têm que acessar instantaneamente o backup quando precisarem de um disaster recovery. Eu consigo acessar dados do Glacier instantaneamente? Não, só a partir de 3 a 5 horas, dependendo do nível dele, né? Isso, 3 a 5 horas é o padrão. Eu até tenho uma opção mais agressiva, que é o Retrieval, que eu não lembro de cabeça, mas é na ordem de minutos. Para ser instantâneo tem que ser, não tem como. Boa, então, apesar de ser mais barato, não atende o cenário. Standard Storage Class atende o cenário, mas não da forma mais barata, custo-efetiva, porque isso aqui é acessado muito raramente, né, ocasionalmente, só quando tiver um desastre. Standard Infrequent Access, boa. Reduced Redundance Class. Quem me explica por que eu não posso escolher esse cara? Eu, na verdade, eu ia perguntar a definição do RRS. Tá, mas são essas letrinhas aqui, ó. Reduced Redundance Class, as primeiras aqui. Aí tudo bem, que é os 2 R's e S tranquilo, mas cai muito no RRS e eu não fixei muito. Tá, acho que esse S é dessa última letrinha aqui, ó. Isso aqui é uma classe do S3 mais antiga, tá? Quando você não tinha esse Standard Infrequent Access, quando você não tinha o Standard One Zone Infrequent Access. É uma classe que a AWS não recomenda mais que nós utilizemos. Esse cara, ele não replica os dados em 2 ou mais AZs. Tá bom? Por isso que nós não podemos utilizá-los. Por quê? Cara, se der um disaster recover, eu posso correr o risco de não ter esse backup? Não posso correr o risco. Então, o lugar que eu salvar esses meus dados, eles têm que ser replicados em 2 ou mais zonas de disponibilidade. Eu só consigo atender isso com o Standard Storage ou com o Standard Infrequent Access. O Infrequent Access é a melhor solução porque ele vai sair mais barato do que o Standard, porque isso aqui eu vou recuperar uma vez na vida, uma na morte. Faz sentido? Perfeito. Então tá bom. Diga. Joe, normalmente, quanto tempo demora o Infrequent Access para recuperar um arquivo? Tudo no S3 é em tempo real. Tá, então o Infrequent Access é igualzinho o Standard Storage, só que ele cobra um pouquinho mais pela recuperação. Na verdade, não fica com esse conceito de recuperação, tá? Fica com o conceito de recuperação só em cima do Glacier. O S3 ele tem algumas classes de armazenamento. O Standard ele vai espalhar os seus dados em 3 zonas de disponibilidade, aquela altíssima durabilidade de 11 noves do S3. E esse cara, para dados de missão crítica, que você fica acessando ele toda hora. Por quê? Os dados que estão ali no S3 você paga pelo armazenamento, ou seja, ali em giga, em tera, e você também paga pela quantidade de acessos aos objetos. Por exemplo, sei lá, cada 1 milhão de get num objeto vai custar, sei lá, 0,01 centavos de dólar, beleza? Só que o S3 Standard Infrequent Access, a quantidade de armazenamento em tera, custo dele é mais barato. Então, se aqui 1 tera custa 0,2 centavos de dólar, aqui, por exemplo, vai custar 0,11 centavos de dólar. Ele sai mais barato em termos de armazenamento, só que ele é mais barato para dados acessados com menos frequência, ok? Se você tiver muito acesso, essa classe vai acabar saindo mais caro, porque 1 milhão de gets aqui, ele é um pouco mais caro. Então esse cara é interessante quando eu tenho realmente pouco acesso no dado. Como é dado de backup, compensa. Esses dois, eles têm o mesmo nível de durabilidade, 11 noves de durabilidade. Beleza? Quando eu utilizaria outra classe, o Standard One Zone Infrequent Access. One Zone significa que eu não repliquei os meus dados em 3 zonas de disponibilidade, ou seja, a minha durabilidade dos dados desceu um pouquinho. Seria para dados de missão, dados que não são de missão críticas, dados que são passíveis de recuperação. Vamos supor que você perdeu uma Z, não tem problema, eu tenho esse dado em algum outro lugar, então quando você
pode correr o risco de perder um dado. Não pode correr o risco de perder o dado, você tem que pensar no Standard Storage Class e Standard Infrequent Access. Então, só para certificar, o S3 Standard e o Infrequent Access tem mais ou menos o mesmo tempo de recuperação. Eu não fui. Porque eu procurei essa Entendi. informação, Tá, eu não desculpa, achei. cara, eu não fui feliz na minha explicação. Pensa no tempo de recuperação só no Glacier. Todas as classes do S3, você vai fazer um get no objeto, você vai ter ele em tempo real. Todas as classes do S3. Então, não significa que esse seja mais rápido ou mais lento que eles. Não. É tudo igual, você só vai mudar quesitos de durabilidade e disponibilidade. É porque eu procurei essa informação. Não tem. É tudo igual, muda só durabilidade e disponibilidade. Beleza? Posso ir para a próxima? Pode. Sim. An organization runs an online voting system for a television program. During broadcasts, hundreds of thousands of votes are submitted within minutes and sent to a front-end fleet of an auto-scaled Amazon EC2 instance. Beleza, votos, e aí num curto espaço de tempo você tem milhares de votos ali em cima da sua frota de EC2 dentro do auto-scale. Beleza. The EC2 instance push the votes to an RDBMS database. Isso aqui é sinônimo de database relacional, tá bom? Esse R aqui é de relational database. MS Management System. The database is unable to keep with the front-end connection request. Esse aqui está mais claro. Quem está abrindo o bico, o gargalo em termos de performance é o meu RDS. What is the most efficient and cost-effective way of ensuring that votes are processed in timely manner? Ou seja, num tempo razoável, ele não está falando em tempo real, ok? Timely manner. Each front-end node should send votes to an Amazon SKS queue, provision working instance to read the SKS queue, and process the message information in RDBMS database. Parece boa, hein? Lembra que a gente já discutiu que o SQS é um bom candidato aí para eu não perder as coisas. As the load on the database increases, horizontally scaled RDBMS. E por acaso o banco de dados relacional dá para eu escalar horizontalmente? Não. Sem chance. Se fosse read, beleza, eu lanço um read replica. Write, que é o que ele está falando aqui, todo mundo votando no Tiririca, não vai dar. Database with additional memory optimization instance. When voting has ended, scale down the additional instance. Pessoal, escalar e diminuir banco de dados RDS é ruim. Você precisa de reboot. Mesmo que você tiver um multi-AZ, você vai ter um failover de alguns minutos passando de uma instância para outra. Reprovision the RDBMS database with larger memory optimized instance. When voting ends, reprovision the backend database with smaller instance. Eu nem sei se o gargalo é memória. Pode ser CPU, por exemplo, então não atenderia. E esse lance de eu ficar crescendo e diminuindo o banco de dados é um parto, não existe. Imagina que o meu banco de dados está ali no talo. Para eu aumentar ele a quente, eu tenho que ser muito corajoso, porque, enfim. Lembrando também que ele fala de um custo menor. Boa. Então aí estaria aumentando o preço. Exato. E uma instância RDS com uma memória gigantesca. Perfeito, bem lembrado. Send votes to each front-end node to Amazon DynamoDB. Provision work instance to proxy the votes in DynamoDB into the RDBMS database. Essa é boa, sim ou não, e por quê? Dynamo é NoSQL, tem nada a ver com relacional, né? Isso aí. E vai dar trabalho, você vai ter que rearquitetar a sua aplicação para salvar num Dynamo, para depois não é elegante. Beleza? Ezequias, dá um note aí no seu áudio, meu amigo. A festa tá boa lá. Beleza, pessoal? Vamos a 12. A customer owns a MySQL database that is accessed by various clients who expect at most 100 milliseconds latency on requests.
Esse at most, acho que é no mínimo, é isso? No mínimo. Beleza. Assim, eu faria assim. Tá. Once a request record is stored in the database, it rarely changes, ou seja, uma vez que é gravado, raramente muda. Clients only access one record at a time. Database access has been increasing exponentially due to increased client demand. Está crescendo exponencialmente, ou seja, o tamanho do meu banco. The recent load will soon expect the capacity of the most expensive hardware available for purchase. The customer wants to migrate to AWS and is willing to change database systems. Ele me deu a possibilidade de mudar o banco de dados que ele utiliza atualmente. Estou falando aqui em requisito de performance de 100 milissegundos. Estou falando que o tamanho não para de crescer. Estou falando que eu posso mudar o meu tipo de banco de dados. Which service would alleviate the database load, issue and offer virtual unlimited scalable for the future? Qual que é? Ô, Diogo, Diga. eu acho que o at most ali seria no máximo 100 milissegundos de latência. No máximo, faz mais sentido, né? Tipo, não pode passar de 100 milissegundos, verdade, no máximo, at most. Senão seria at minimum, né? Beleza, no máximo 100 milissegundos, ou seja, não pode ser nada mais lento do que isso. 110 milissegundos já não atenderia. Qual que é essa? Bom, se ele dá a opção de trocar banco, ele dá a opção de falar que esse cara vai crescer e vai continuar crescendo. Eu iria no Redshift. Ou no, quer dizer, no DynamoDB. Isso, no Dynamo. Redshift não, DynamoDB. Redshift, ele tem... É que ele fica muito travado na minha cabeça. Por exemplo, para mim uma coisa assim, eu sou do on-premise há muito tempo. Tá. Se ele vem como relacional, ele morre relacional. Mas é possível ele virar NoSQL e seguir a vida. Isso, e aqui quem dá essa garantia de abaixo de 100 milissegundos é o Dynamo. Velocidade. E outra, Exato. aí me pergunta, você que vem do mundo on-premises, o seu MySQL, você pode crescer à vontade o tamanho do banco de dados? Que aqui... Sem chance, ele tem um limite de 5 teras, ele tem uma limitação, não lembro de cabeça. E ele chora, ele... as queries que você faz em banco muito grande fica uma carroça. E aqui ele está falando... Se continuasse assim e fosse se ele falasse, teria que ser reacional, aí iria pro Aurora, mas depende também desse cenário, não ia atender muita coisa. Isso, também. E ele está falando, então, tudo indica o Dynamo. Sim. Então, beleza, mas é isso, se tivesse um requisito de continuar relacional, só vai sobrar o Aurora. E às vezes tem alguma questão, precisa de relacional, já está em 10 tera e seja compatível com Postgre, por exemplo. Beleza, o Aurora. Compatível com, sei lá, MariaDB, Aurora. Compatível com MySQL, Aurora. Exato. Show. A business team requires a structured storage solution to store all of the company's history sales data. Sales data, history, ok? Diferente de transacional, ok? Okay. Currently, there are 4 terabytes of data, which will grow to hundreds of terabytes within a few years. The team must be able to regularly run queries against the data using the current business intelligence tools. Fast performance is required independent despite the database growth. Which solutions should the company uses? A gente falou desse cara. Você... Não entendi. Não, a gente... você é o homem da vez, vai fazer a prova depois de amanhã, pode queimar aí. Vamos lá, deixa eu ler aqui de novo. Tá bom. Bom, essa opção, eu iria de Redshift. Isso. Historical Sales Data. Histórico, cara, isso exato. aqui é Analytics, tá bom? Uhum. Outra coisa que não... Perfeito, é isso aí. An application runs on multiple Amazon EC2 instances. Each running instance of the application must have access to a shared file system. Essa é nova aqui no nosso conceito, hein? Where should the data be stored? Amazon S3,
Amazon DynamoDB, Amazon EFS, or Amazon EBS. Eliminação. FS, eu iria de FS. É isso. Amazon Porque S. eles falam que várias vão acessar um file system. Falou de file system, compartilhamento, shared EFS, o bom e velho NFS. Exatamente. E não pode ser o EBS porque ele está falando de múltiplas EC2 acessando simultaneamente. Você não consegue compartilhar o EBS entre múltiplos. Né? Beleza. Às vezes tem a palavrinha, se não me engano, é POSIX, que significa tipo de permissão em cima de diretório de arquivos. É o FS também, tá bom? Do lado tem bastante POSIX também. Show. A company is building a critical ingestion service on AWS that will receive 1000 incoming events per second. 1000 eventos por segundo. Deixa eu só parar o meu celular que tocou aqui, 9:30. The events must be processed in order and no events may be lost. Multiple applications will need to process each event. The company will expose the service a RESTful calls through an API gateway. What should a solution architect use to receive the events based on these requirements? O que você escolheria? Bom, aí, olhando o cenário, como que ele fala do evento que recebe mil requisições e tal, eu iria de duas opções, só que ele está lembrando ali que ele tipo assim, é muito grande, né? Então eu iria de Kinesis, né? Porque não iria de SQS para gerenciamento desses eventos aí. Tá bom, mas o que... Não sei se é essa a minha explicação. Não, é isso, mas não esquece que aqui ele está dizendo que os eventos têm que ser processados em ordem. Lembra que eu falei que o SQS... Eu ia falar do FIFO, eu lembrei agora, porque o FIFO ele tem 300 mensagens ou 300 na fila, então ele não atenderia porque não atenderia em ordem, porque a requisição é bem maior do que o limite do FIFO. Exatamente, 300 commits por segundo, né? E aqui ele está pedindo 1000, exatamente. Perfeito, acho que você vai bem nesse exame, hein, rapaz? Vamos ver. Às vezes você fala, pô, mas não lembro nada, aí você vai ver daqui, mas isso tem várias variáveis, né? O quanto a gente consegue fazer a prova tranquilo, se na noite anterior dormiu bem, é muita coisa, assim. Geralmente quando eu vou fazer um exame de certificação, acreditem se quiser ou não, eu vou preparado para reprovar. Tá? Ou seja, eu me preparo emocionalmente para dar certo e para não dar certo. Isso eu aprendi a duras penas. Eu lembro o CCNA que eu prestei, sei lá, foi minha primeira certificação, eu prestei uns 18 anos atrás, eu não passei na primeira por uma questão, prestei a prova de novo depois de uma semana e não passei de novo por uma questão. Basicamente, eu fiquei estudando em cima do mesmo livro, eu fui com a mesma cabecinha. Eu sei que eu fiquei chocado, eu traumatizei, digamos assim. Aí eu só fui prestar a prova de novo depois de um ano, mas aí eu peguei o traquejo de estudo, cara. Aí depois eu prestei mais de 25 provas de certificação, passei em todas, mas assim, se for para eu reprovar na próxima, eu vou com o espírito preparado, ali humilde, que eu estudei, que eu dei o meu melhor, não tem problema. Então vá para fazer uma boa prova, por assim dizer. Não arrogante, eu sei de tudo, não sei o que, mata tudo no peito, tava fácil. Não, dê o seu melhor ali, o resultado você entrega a Deus, né? A nossa parte a gente tenta fazer. Na verdade, como surgiu aí do dia 6 para cá, como eu já fiz o curso, eu já estava ajudando bastante, aí eu dei uma pressão a mais nos estudos e caí de cabeça nos simulados e tal. Legal. Mas é aquela ideia, ir pronto para, se não der certo, não deu, marca para daqui 20 dias, 30 dias, 60 dias e continuar tentando. Ver onde estava o gap, né, por assim dizer. Exato. Legal. Exato. Vamos lá. A client notes that the engineers often make mistakes when creating Amazon SQS queues for their backend system. Ou seja, os engenheiros deles fazem besteiras, para não falar outra palavra, quando vão criar as filas ali do SQS. With the actions should the solutions architect recommend to improve this process? Como você melhora essa coisa? Letra A. Use the AWS CLI to create queues using AWS EIM access keys.
Não vou comentar, vou jogar a fogueira para uma hora, depois eu falo. Write a script to create the Amazon SQS queue using Lambda. Use AWS Elastic Beanstalk to automatically create the Amazon SQS queues. Use AWS CloudFormation templates to manage the Amazon SQS queue creations. É o tipo de questão que você tem que ler e pensar cada uma se resolve esse negócio. Que até... Ok. Bom, no meu raciocínio eu faria assim, como eu sei que, digamos que as pessoas que estão operando não têm inteligência, não têm a capacidade de aplicar isso. Eu iria para uma opção automatizada. Ok. Né? O que eu tenho de opção automatizada? Eu tenho o Beanstalk, que ele praticamente faz tudo sozinho, mas ali ele não me explicou se ele vai usar. Geralmente eu usaria para uma aplicação com Node.js, com Nginx, com Tomcat, não falou nada sobre. Tá. Então, só falou sobre o SQS. Né? O CloudFormation... Cara, Tenta por eliminação. Essa primeira resolve? Não, para mim não. Fechou A. A B. Escrever um script que vai criar a fila do Amazon SQS utilizando um Lambda. Criando o SQS. Poderia. É aí que está a pergunta. Na verdade, seria o administrador que ia fazer ou facilitar a vida desses caras que não está conseguindo fazer? Mas tudo bem. Eu ficaria entre B e D, mas eu iria de B. De B? De B. Tá. Lembra que eu falei que lembra que eu falei que as coisas da AWS tendem a ser elegantes com serviços prontos? Assim, para você criar alguma coisa via SQS, dá para você criar via um script e ele fazer, dá, mas o erro humano que você pode ter rodando esse cara é muito grande. Se você criar um CloudFormation pronto, onde o cara só faz um deployzinho ali com o nome dele, já com as informações prontinhas, isso é muito mais elegante, na verdade, integrado. A D é a B melhorada. Exatamente. Exatamente. É cabeça de esquizade, aí complica. Mas lembra disso no exame. Eu atendo integralmente com um único serviço, tende a ser melhor do que soluções customizadas ou caseiras. Isso aqui vale para backup, vale para muita coisa. Okay. E aí eu fiz questão de trazer uma perguntinha cuja resposta é um CloudFormation para lembrar vocês. Assim, vai cair coisa em que o CloudFormation é a melhor opção. Então, gerenciar a sua... Se quiser mutar o microfone aí, Mauro. Se quiser gerenciar a sua infraestrutura como código, se você quiser ter certeza das alterações que estão ocorrendo, se você quiser controlar o que os engenheiros fazem, os devs fazem, o pessoal de Ops faz, você consegue tudo isso por CloudFormation e o pessoal só consome um CloudFormation pronto. Cara, seu raciocínio do Elastic Beanstalk tá certo. O Elastic Beanstalk, ele é muito bom, mas ele não cria SQS. Você vai criar ali ambientes baseados em Node, Java, .NET, C Sharp, vai subir um LB, mas ele não cria nada de SQS. Exato, é isso mesmo. Então, boa. A solution architect needs to design an architecture for a new mission-critical batch processing billing application. The application is required to run Monday, Wednesday and Friday from 5 a.m. to 11 a.m. Então, uma aplicação de missão crítica que vai rodar só alguns dias da semana. Qual solução é mais custo-efetiva em termos de precificação, né, que a gente compra do Amazon EC2? Pessoal, se você não lê esse raio de Mission Critical, você vai colocar o Spot, que é mais barato. Cadê? Você vai responder isso aqui.
Spot não serve para aplicações de missões críticas. Por quê? Quando bater o bid do valor que você está disposto a pagar, essa máquina vai ser desprovisionada. A AWS vai pegar aquela capacidade computacional de volta. Então isso aqui só serve para aplicações que são tolerantes a falhas. On Demand não é o mais barato, e aqui ele está pedindo o mais custo efetivo. Dedicated Amazon EC2 Instance é o mais caro, é um hardware dedicado só para você. Esse cara eu só utilizaria quando você tem ali uma política que você não pode compartilhar hardware entre diferentes clientes, ou quando você tem uma licença que amarra ao core físico do seu processador, tá bom? Scheduled Reserved Instance é a opção de você pegar instâncias reservadas só alguns dias da semana, alguns meses, alguma coisa assim, ela vai sair bem mais barato que um demand, ok? Mas o reservado ele tem o tempo mínimo e eu consigo sair do contrato, porque eu lembro de reservado sempre atrelado ao mínimo 1 ano. Não sei se é essa a lei. É que aqui na pergunta ele não fala nada sobre tempo também. Entendi, não. Esquece essa coisa que você consegue revogar o contrato antes, que isso para prova faz mal, tá? Deixa eu ver se eu acho isso daqui. Ó, isso que você falou, o Reserved, é o contrato que você faz de 1 a 3 anos. Então, quando você tem um workload previsível, e aí você vai rodar 24/7, e aí você pegaria o Reserved, ok? Mas lá ele está falando que você vai rodar tipo 3 vezes por semana. 3 vezes por semana é essa opção aqui, ó. Scheduled Instance, execução de EC2 em janelas programadas e recorrentes. Nesse caso também você vai ter um contrato de 1 ou 3 anos, mas você só vai pagar naquela janelinha ali. Na utilização. Isso. Legal. Então lembra que Reserved é diferente de Scheduled Instance. Na prática eles são um pouquinho parecidos, mas esse cara é 24/7 e esse é uma janela específica, né? Programada e recorrente, ok? Show. Esse Saving Plans é muito recente. Legal. Lembra que o On Demand é a melhor opção de auto-scaling e flutuação, tá? Spike Traffics, On Demand atende muito bem. Ok. Legal. Grandona, hein? A university is running an internal web application on AWS that students can access from the university network to check their exam results. The web application runs on Amazon S2 Instance and pull results from the Amazon DynamoDB table. Já está utilizando o Dynamo. Autoscaling is currently configured to add a new web server when CPU is greater than 80% for 5 minutes, ou seja, eles já estão utilizando o auto-scaling também para a parte de EC2. DynamoDB is configured to increase both read and write capacity units by 5 when utilization is greater than 80%, ou seja, o DynamoDB também já está com auto-scaling de read and write capacity. Exam results are released at 9 a.m. pela manhã. Each Monday, and 80% of students attempt to access their unique results within the first 30 minutes. Ou seja, nos primeiros 30 minutos ali das 9 da manhã, caramba, 80% dos estudantes estão tentando acessar. Despite auto-scaling being enabled, independente do auto-scaling estar habilitado, students are complaining of slow response time and errors when they view the site. Mesmo com auto-scaling, com tudo isso, alguns estudantes estão reclamando de lentidão na resposta e às vezes erram. There are no performance complaints after 9:30 a.m., ou seja, depois das 9h30 fica tudo uma belezinha. Which recommendations should the solution architect make to improve performance in a cost-effective manner? Scale out the EC2 instance to ensure that the environment scales up and down based on the highest load.
Pessoal, isso aqui ele já está fazendo, ele já está escalando as EC2 com base na CPU, na utilização. Por que que isso não está resolvendo? Porque é muito acesso de uma hora para outra. O autoscaling ele leva um tempo para esquentar. Ele vai lançar uma máquina, aí vai passar aquele cooldown, ele vai lançar a segunda. Então, se você tiver um pico de tráfego imenso, muito grande, o autoscaling não vai dar conta de provisionar isso de uma maneira tão rápida. Por isso que ele está tendo esse problema. E essa primeira não vai dar certo porque ele já está fazendo isso no autoscaling. Implement Amazon DynamoDB Accelerator to improve database performance and remove the need to scale the read-write units. Qual o problema de read-write units aqui? Já está escalando automaticamente. O meu problema não está sendo o Dynamo. Então não faz sentido eu colocar um DAX, um Dynamo Accelerator na frente, só para tirar essa parte do auto-scaling do DynamoDB, tá bom? Use Amazon CloudFront to cache web requests and reduce the load on EC2 and DynamoDB. Olha, realmente pode reduzir alguma coisa em cima da EC2 e do DynamoDB? Pode, mas vocês concordam comigo que cada estudante tem o seu login e está vendo o seu resultado? Então, não dá para cachear isso, isso é dinâmico, isso só valeria se ele pedisse uma segunda vez, mas está todo mundo batendo ao mesmo tempo. Então, fazer cache dessa requisição não resolve o meu problema. Use a scheduled job to scale out EC2 before 9 a.m. on Monday and to scale down after 9:30 a.m. É essa opção, tá, pessoal? Então, o scheduled em cima de EC2, ali do autoscaling, eu consigo fazer com que antes do meu horário crítico eu escale mais máquinas e depois do meu horário crítico eu decresça o número de máquinas. Então eu consegui aí fazer com que durante aquele período de 30 minutos ninguém vai ter lentidão ou erro, porque antes do pessoal bater, como é um horário previsível, eu já escalo a minha infraestrutura, saio lançando mais servidores porque eu sei que isso vai acontecer. Aquele exemplo típico lá do Nota Fiscal Paulista é a mesma coisa. Em tal dia do mês vai liberar, beleza. Escala a infraestrutura antes disso. Por quê? Se você não colocar ali na sua frota de EC2 a capacidade suficiente e vier algo muito agressivo, não dá tempo do autoscaling subir o número de máquinas para te atender com propriedade. Lembrando que EC2 é como se ele vai levantar SO, fazer conexão, então não é uma coisa a jato assim, né, tão rápido. Não é. Agora tem uma opção lá de Hibernate Instance. Tipo, dependendo do tipo de máquina, você consegue deixar ela hibernada, aí sei lá, você tem um uptime de uns 30 segundos. Mas mesmo assim, você tem o seu cooldown, porque se você colocar um cooldown muito agressivo, assim, de 10 você vai passar para 50 máquinas muito rápido, aí você vai começar a cair que nem um maluco. Que na verdade o cooldown ele tem que esperar o resultado da outra para lançar uma nova máquina. Isso, é um tempo, né, para lançar a segunda. Senão você vai ficar subindo e descendo muita máquina. Então lembra dessa feature, beleza? Tranquilo. Essa opção eu já escolheria e já estudei algumas vezes lá nos simulados. Top. A solution architect is developing a new website application on AWS. The services must scale to support an increase in load. The architect wants to focus on software development and deploy new features rather than provision or managing service, which AWS service is appropriate. Foco aqui é focar no desenvolvimento da aplicação e novas features do que ficar provisionando e gerenciando os servidores. Quem faz isso? Nosso Beanstalk. Nosso Beanstalk. É isso aí. Eu uso bastante ele no dia a dia, mas lembrando que isso aí é para ajudar o desenvolvedor em cenários tal. Mas muita gente está usando isso para entrega para cliente. Entendi. Dependendo do cenário, ele pode atender, ou outros não, né? Porque como ele passa patch no servidor, por exemplo, automaticamente, você perde um pouco a gerência do que está rolando ali das mudanças. Mas tem muita empresa aí na AWS grandinha e tal, utilizando o Beanstalk, que os caras só ficam codando e jogando lá. Eu não posso abrir nomes, mas grandes empresas
já utilizam ela como muleta já. Uhum. Não, quer dizer, não se desenvolve mais o ambiente. Pega lá, joga o ponto jar dele. Essa instância tá com problema. Simplesmente dá um terminate, sobe outra e segue a vida. Uhum. Eu procuro não ser preconceituoso com ele não, porque Não, assim... eu não sou, mas é que na verdade ele passa uma ideia de SaaS e tal, só que Uhum. sem essa VS2, Sim. então tem cara que faz troubleshoot acessando o VSSH, e não é bem a ideia, né? Sim. Se for pensar, show. E aí eu separei aqui a cereja do bolo, uma explicação de uns 5 minutinhos para você acerca de Disaster Recovery na AWS. A gente já passou do tempo inicial, vocês acham válido a gente avançar isso aqui? Quer esperar depois eu lançar como um tópico? Bom, eu tô tranquilo, não sei o outro pessoal aí. Tá bom. Vai da sua disponibilidade aí, Diogo. Também, Se puder, se eu tiver a gente tempo, agradece. tranquilo. Beleza, então vamos fechar com chave de ouro aí mais 5 minutinhos. Pessoal, o Disaster Recovery, eu já havia comentado, é quando a gente provisiona um segundo ambiente em caso de desastre, eu continue aí operando os meus objetivos de negócio, tá? Geralmente um Disaster Recovery, ele é definido em RTO e RPO. O RTO, Recovery Time Object, ou seja, é a minha recuperação em função do tempo. Em quanto tempo eu tenho que voltar o meu site no ar? Eu tenho que voltar o meu site no ar ali em no máximo 2 horas. Beleza? Isso é o RTO. O seu RPO, Recovery Point Object, ou seja, quanto de dado a minha empresa tolera perder. Imagina que o RTO pode ser baseado em 4 horas, mas o RPO em 30 minutos. Então, Diogo, para o meu negócio, o máximo de dados que eu posso perder é de 30 minutos. Ou seja, se acontecer um desastre às 3 horas da tarde, eu tenho que conseguir subir todo o meu sistema no meu site backup com no mínimo os dados das 2h30. Então isso é RPO, ok? RTO, voltar o site no ar ali o mais rápido possível em função do tempo. RPO, quanto eu posso perder de dados. Lembrando que quanto mais agressivos os seus valores de RTO e RPO, mais custoso é para a empresa para prover esse arcabouço, né, de alta disponibilidade, alta durabilidade dos dados, por assim dizer. Pessoal, eu elenquei aqui alguns serviços, mas isso aqui é uma referência para vocês. Isso não está escrito em pedra, tá? É só para tentar deixar para vocês algo um pouco mais tácito com relação a como a gente poderia prover o serviço da AWS para diferentes cenários de disaster recovery. Então, deixa eu só parar meu celular aqui. Então, pensa, digamos assim, o menos agressivo seria a minha opção de backup e restore, tá? Esse backup e restore, basicamente eu vou fazer o backup dos meus dados em um outro site, nesse caso AWS, e se eu tiver um problema que eu perder aí todo o meu ambiente on-premises, eu vou subir esse meu backup na AWS. Então, Lower Priority Use Cases, ou seja, quando eu tenho casos de uso de pouca importância, geralmente eu escolho esse cara, e aqui Solutions, ele coloca Cloud, Storage, Backup Solution, e o custo, se vocês repararem, é o menor custo dentre todas as opções, tá? Diogo, quais serviços da AWS, se eu tivesse um cenário de backup e restore, eu utilizaria? Geralmente o S3, ou seja, eu tenho todos os meus dados on-premises, eu faço uma replicação de todos esses dados para o meu S3, precisei, eu subo isso de alguma forma lá, tá bom? Storage Gateway também é um serviço que vai conseguir fazer isso, então eu lanço ali um appliance virtual do Storage Gateway dentro do meu ambiente da AWS, ele vai ficar replicando tudo isso para o S3, então geralmente são os serviços que a gente utiliza. Basicamente eu faço o backup do que eu tenho on-premises, jogo para a AWS, se eu precisar eu subo ali toda a minha infraestrutura, mas os dados eu já tenho lá de backup. Muitas empresas consideram isso inaceitável frente ao tipo de negócio que elas têm. Então, uma outra opção seria o Pilot Lite. Aqui é só uma referência, tá? A gente está falando que o Pilot Lite poderia subir uma aplicação na ordem de 10 minutos, por exemplo, tá?
ou mais, depende. Pensa aí na ordem de minutos, mas o Pilot Light necessariamente é o conceito de como se você tivesse uma pequena chama acesa no seu ambiente em que você vai recuperar. Então aqui muitas vezes ele é chamado de cold site, porque é totalmente frio, eu não tenho nada, eu só tenho backup. E aqui eu tenho uma pequena chama. Essa pequena chama, geralmente você tem um banco de dados que está recebendo uma replicação do seu site original, nesse caso, tá? Então por isso que a gente chama de Pilot Light. Então você tem um pequeno banco de dados ali recebendo todas essas informações. Banco de dados e recuperação de desastre é o mais crítico, porque é o que pega, assim, eu não posso perder a transação, e geralmente os bancos de dados eles estão na modalidade SQL, eu só tenho um master para salvar a informação, tá? Então pense em Pilot Light dentro da AWS, eu tenho um pequeno banco de dados, geralmente um RDS, e eu poderia utilizar um CloudFormation para subir todo o resto da infraestrutura. Então imagina que eu tenho uma AMI ali prontinha, que o meu CloudFormation já tem instruções de eu subir um ALB, então em questões de minutos eu conseguiria subir esse ambiente aqui dentro da AWS, beleza? Próxima opção, um pouco mais agressiva em termos de RTO e RPO, é chamado de Warm Standby. Seria assim um standby já aquecido. Aqui era uma pequena chama. Isso aqui já é digamos assim, um data center mais preparado e mais robusto, tá? Que você já teria Core Applications and Services, ou seja, as suas aplicações críticas poderiam entrar dentro dessa classe. Diogo, quer dizer que diferentes aplicações da minha empresa podem ter diferentes estratégias de disaster recovery? Sim, porque disaster recovery tem custo. Se é alguma coisa muito pouco crítica dentro da sua empresa, não necessariamente você vai tratar ela como warm ou o multi-site. Você pode tratar ela como pilot ou backup. Então, diferentes aplicações podem ter diferentes estratégias de recuperação de desastres, ok? Aqui ela é mais custosa do que o Pilot Light. Nesse caso, a gente também tem um RDS Sync. Geralmente esse RDS ele já é mais robusto, porque tá vendo que esse warm aqui já é mais aquecido, ou seja, se for para começar a aguentar carga logo na virada, esse RDS já tem que ser uma máquina um pouco maior. Aqui o RDS poderia ser pequenininho, e enquanto o CloudFormation sobe, no próprio CloudFormation eu posso migrar o tipo de RDS. Eu posso sair, por exemplo, de um C4 Small para um C4 Large, tá? Enquanto está subindo meu CloudFormation. Aqui já teria um banco de dados mais robusto, porque esse site já está mais aquecido. Esse cenário lembra um pouco aquele que a gente viu na questão. Lembra que a gente tinha um LB já provisionado, recebendo as requisições e mandando para lá? Não necessariamente o LB já estaria mandando para on-premise, mas com certeza o LB já tem que estar criado nesse site, porque o LB ele demora alguns minutos para subir. Como eu já quero um site aquecido para fazer a virada, meu LB geralmente está provisionado. Que geralmente eu também já tenho auto-scaling, então eu já tenho EC2 lançadas com uma pequena capacidade. Eu só utilizaria o auto-scaling para escalar horizontalmente mais máquinas, tá? E aí comumente eu tenho o Route 53 que faz esse failover para mim do mundo on-premises para a AWS, verificando aí questões de failover quando o meu site on-premises cair. Diogo, mas eu não posso utilizar o Route 53 aqui nos outros dois? Pode. Lembra que eu falei para vocês que são referências de serviço, tá bom? Mas com certeza eu vou precisar do Route 53 aqui, porque imagina que se eu quiser fazer uma virada em 2 minutos, por exemplo, eu tenho que ter um TTL no meu Route 53 baixo, bastante agressivo, para eu conseguir fazer essa virada, beleza? E aí, o mais robusto de todos, multi-site, ou muitas nomenclaturas em termos de academia de disaster recovery chamam esse cara de sister site. Sister porque ele pode ter a mesma capacidade do seu outro site. Então esse cara é real time praticamente. Então aplicativos de missão crítica, serviços, o que você tem, digamos assim, como a cereja do bolo dentro do seu ambiente, você vai precisar de um multi-site. Obviamente ele é o mais custoso de todos, tá? Imagina, por exemplo, um banco que tem que atender uma resolução do Bacen,
sei lá, processar uma TED em X segundos ou X minutos. Se você não tiver uma característica multisite, se você perder todo o seu site, você pode não atender o seu SLA, por exemplo, de estar processando aquilo dentro do time que você precisa. Esse cara é muito comum, então a gente vai ter ali o mesmo banco de dados sendo replicado de um site para o outro. Aqui eu já posso pensar em outros tipos de banco de dados, DynamoDB, Aurora, Multimaster, porque eu preciso de uma escalabilidade muito maior. Então eu começo realmente a abrir a mente para bancos de dados não relacionais, porque esse cara ele escala horizontalmente muito melhor do que um banco de dados SQL que eu só escalo verticalmente. Com certeza eu vou precisar de um LB. Nesse caso, a gente está falando de um auto-scaling full, ou seja, a mesma capacidade que eu tenho no meu ambiente on-premises, geralmente eu tenho no meu ambiente da AWS. Aqui a gente tinha poucas máquinas e dava uma esquentada se precisasse. Aqui não, eu já tenho um ambiente bem robusto, tão robusto quanto o meu site original, para receber toda a carga se eu precisar, tá bom? E obviamente o Route 53, né? Porque se eu precisar fazer um failover bastante agressivo, é o Route 53 que vai estar olhando se o meu site original está health, está operacional ou não, para fazer o failover disso da forma mais rápida possível. Então essas aí são as diferentes estratégias de disaster recovery e alguns serviços que comumente a gente poderia estar utilizando para atender essas diferentes estratégias. Tá bom? Perfeito, perfeito, muito bom. Legal, pessoal, passamos do horário, mas não tem jeito, né? É muita coisa boa para a gente estudar, para a gente ver. Eu prefiro que você, particularmente, mano, como tem o exame mais próximo, vá sobrando informação do que faltando. Vá bem preparado realmente para conseguir fazer um bom exame de certificação. Cara, muito obrigado. E está sendo possível, lógico, né? Pelo material que você disponibilizou. E assim, a curva que eu tive para buscar informações foi muito rápida, assim, do que se eu fosse os dados na internet. Legal. Então foi muito bom. Top. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Fazer algum comentário? Diogo, na verdade eu queria te agradecer aí toda a sua atenção aí, desde que a gente se conheceu lá no Meetup e tudo mais, é um apoio muito bacana aí pra gente que quer fazer a prova e se certificar. Ah, legal. Não, cara, o prazer é meu em ajudar e como eu falo com todos vocês, é parceria mesmo. Muitas coisas aprendo junto com vocês e vamos crescendo junto aí nessa jornada. Legal? Beleza, muito obrigado, hein? E vamos para a prova, vamos ver o que vai Legal, dar. depois você manda notícias em si. Então, pessoal, Mando sim. muito obrigado, boa noite aí para todos vocês. Boa sorte aí, Mauro. Boa noite, obrigado pessoal, valeu. Boa sorte, Mauro. Valeu, Depois tchau. manda um reporte da prova que daqui 30 dias sou eu. Opa, certeza. Mando tudo que eu puder lá de informação para ajudar. Muito bom. Ô, Ezequias, acabou a festa aí, agora seu áudio ficou perfeito e claro, meu amigo. Tudo bom? É que eu tava no ônibus. Ah, entendi. Esse é guerreiro, hein? Esse é guerreiro. Cara, é aplicado. Era festa no ônibus. Muito bom. Cara, quer comentar o que você ia comentar aquela hora que a gente não conseguiu te ouvir? Eu lembro que era uma questão relacionada sobre o Beanstalk. O uso do Beanstalk para fazer deploy. Era uma coisa assim, acho que a questão. Tá. Quer que eu dou uma clareada ou era só um comentário adicional seu? Não, era um chute da questão. Ah, entendi. Não, beleza. Não, mas Eu ia responder, só que o meu áudio estava muito ruim, aí vocês reportaram sobre o áudio ruim, eu falei, não, deixa pra não atrapalhar. Ah, beleza. Mas sem problemas. Não, tranquilo. Pessoal, qualquer coisa, vocês me acham fácil, né? WhatsApp, Telegram, aí meu e-mail. Obrigado e a gente vai se falando, tá bom? Valeu, Beleza. Diego. Obrigado. Valeu. Falou, pessoal. Valeu, Valeu, Jonas. muito Boa noite. obrigado. Valeu, abraço, pessoal. Tudo de bom. Um abraço, tchau.